sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Que sejas meu universo.
Som. Jesus. Boa noite, amados, que o nome mais uma vez nós estamos aqui para glorificar a Deus, para louvar esse Deus maravilhoso que tanto nos ama e nos quer bem. Que nós possamos nessa noite renovar nossa fé, renovar nossa alegria, renovar nossa esperança, que o Espírito do Senhor possa trazer alegria ao nosso coração, possa transbordar os nossos corações, as nossas mentes, trazer novos pensamentos, uma nova alegria, um novo cântico aos nossos lábios, e que nós possamos nos alegrar, sabendo que nosso Deus é um Deus grande, é um Deus tremendo, é um Deus justo, é um Deus que está acima de todas as coisas, e não há problema maior, nada pode ser maior que o nosso Deus. Por isso creia nesse Deus maravilhoso, creia que Ele está no controle de tudo, adore-o, celebre a Ele, engrandeça o nome, em nome de Jesus, e que dentro do seu lar, esse nome, Ele possa prevalecer, que em nome de Jesus, esse nome tão poderoso, tão grandioso, possa ser aquele que habita dentro do seu lar todos os dias, e que através desse nome, todo joelho possa se dobrar, e que dentro do seu lar, esse nome seja exaltado de manhã, de tarde, de noite, em todo tempo, na hora da alegria, na hora da tristeza, que nós possamos louvá-lo em todo o tempo, porque nós sabemos que esse Deus é um Deus grande, é um Deus que sabe todas as coisas, Ele é um Deus tremendo, é um Deus que ama os seus, e que nós possamos louvar esse Deus. Vamos estar iniciando esse culto, e como eu sempre digo, chame toda a sua casa, toda a sua família, pare este momento, reserve este momento totalmente ao Senhor, e que você possa, junto com sua família, louvar, engrandecer, ouvir da palavra, ouvir do Espírito Santo aquilo que Ele tem para essa noite, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Pai querido, Pai santo, eu quero te agradecer, Deus, pela alegria que temos, Senhor, Pai, de estar novamente na tua presença como igreja do Senhor, reunidos, Senhor, ó Pai, como um corpo, reunidos, Senhor, ó Pai, ainda que distantes fisicamente, nós estamos juntos, Senhor, espiritualmente, sabendo, ó Pai, que nós como igreja somos uma só, onde quer que estejamos, ó Pai, e eu tenho certeza que cada lar neste momento está brilhando a Tua luz, está brilhando a Tua alegria, o Teu amor, ó Pai, e a Tua graça, Senhor, está sendo derramada. Senhor, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, traga a nossa mente, o nosso coração totalmente a Ti, e eleva os nossos pensamentos a Ti neste momento, Deus, em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, nós queremos quebrantar nossos corações, e ó Pai, nos ajude a isso, Deus, em nome de Jesus. Sabemos que somos falhos, sabemos, ó Pai, que somos pecadores, sabemos, ó Pai, que somos necessitados de Ti, Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos. Pai, nós queremos Te exaltar essa noite, ó Pai, glorificar o Teu nome, Senhor, ó Pai, neste lugar e em cada casa e em cada lugar que está ouvindo, Senhor, ó Pai, essa transmissão. Senhor, ó Pai, que recebam a Tua paz, que recebam a Tua alegria, Senhor, que recebam, Senhor, o Teu refrigério, que recebam da Tua alegria, Senhor, em nome de Jesus, e que possam poder receber diretamente do Senhor aquilo de melhor que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe esses lares, Pai. Se há alguém, Senhor, enfermo, que o Senhor possa trazer a cura. Se há alguém, Senhor, ó Pai, com seu coração contrito, com seu coração, Senhor, ó Pai, entristecido, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, trazer a alegria. Se há alguém, Senhor, ó Pai, com falta de esperança, que o Senhor renove a esperança, Deus, em nome de Jesus, e que possamos, ó Pai, nos alegrar, Senhor, na Tua presença, e saber que o Senhor é conosco em todo o tempo, Pai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, nossos corações. Senhor, Pai, renova, Senhor, o nosso ser. Renova o nosso pensamento, renova a nossa alegria, renova a nossa esperança todos os dias, Senhor. E que nós possamos ser aqueles, Senhor, Pai, que passam essa alegria, essa esperança a todos aqueles que estamos vendo, porque, Senhor, Pai, estamos vivendo um tempo, Senhor, Pai, em que muita desesperança está sendo lançada, em que muito desespero está sendo lançado. E, Senhor, Pai, é nesse tempo que a Tua igreja tem que prevalecer. É nesse tempo, Senhor, Pai, que temos que levantar a nossa voz e dizer não. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E sabemos, ó Pai, que nada acontece sem a Tua permissão. E sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E que nós possamos crer que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Senhor, assim como esse salmo que leremos agora, Senhor, nós queremos, ó Pai, permanecer, Senhor, ó Pai, debaixo de Tuas asas, crendo e somente crendo em Ti. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Salmo 91. O nosso salmo de guerra. Em que nós estamos caminhando com ele no nosso coração, na nossa boca, vivenciando ele todos os dias. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Aleluia. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. É por esse Deus grandioso que nós caminhamos, e nesse grande exército formado por Ele, nós iremos vencer a cada batalha, em nome de Jesus. Você crê, amado? Aleluia. Então fique de pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar com alegria essa convicção que temos em nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos não resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Por ti, Senhor, marchamos. Por ti nós temos a convicção da vitória. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque Tu és o nosso general. E sabemos, ó Pai, que essa vitória já é ganha, porque o Senhor é conosco e nada e nem ninguém pode ir contra nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor é um Deus bendito, um Deus, Senhor, ó Pai, que nos amou primeiro, Senhor, ó Pai, de uma forma tão especial. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque quando o Senhor, ó Pai, vem sobre nossas vidas, Senhor, ó Pai, a nossa vida ela é totalmente transformada, a nossa vida é mudada, a nossa vida ela toma um rumo totalmente diferente. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque independente, Senhor, ó Pai, do que fizemos no passado, o Senhor vem e cura toda ferida, o Senhor vem, Senhor, e arranca todo o pecado e toda imundícia de nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Teu amor é um amor incomparável, é um amor único. É um amor, Senhor, ó Pai, que transforma. É um amor, Senhor, ó Pai, que faz coisas, Senhor, ó Pai, que todo homem, Senhor, ó Pai, não acreditaria. Senhor, ó Pai, muda a vida, Senhor, ó Pai, que as pessoas olhavam e diziam, não, é impossível essa pessoa mudar. Mas o Senhor, quando toca, pode e vai mudar, e muda de uma forma tão maravilhosa, radicalmente, porque ninguém que sentiu a Tua presença, ninguém que foi tocado pelo Teu Espírito Santo consegue se manter igual. Porque essa vida, Senhor, ela é totalmente transformada. Senhor, ó Pai, todos aqueles que estão ouvindo, que estão, Senhor, ó Pai, louvando, que estão, Senhor, assistindo, que este amor grandioso repouse sobre seus corações neste momento, e que através do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai, possam ser tocados, ministrados, quebrantados, Deus, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele nos amou, sim, Senhor. Oh, transforma, Deus. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amor, Ele te ama sim. Creia nesse Deus e seu amor inigualável, sim. Oh, incomparável é Jesus. Teu amor é incomparável, sim, incalculável. Ele te ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando vejo que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele nos ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele me ama, Ele nos ama. Feche seus olhos e contemple a beleza do Senhor, e contemple a beleza da tua glória.
contemple a beleza do teu amor. Oh, doce Espírito Santo. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando, Senhor maravilhoso. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh Senhor, que esse amor, Senhor, oh esse amor, Deus, tão transbordante, sim, alcance cada lar, Senhor, cada coração endurecido que não teve o privilégio ainda de sentir esse amor. Oh Deus, quebranta cada coração e mostre, Senhor, ó Pai, esse amor tão grande, tão maravilhoso. Venha nos quebrantar todos os dias, Senhor, venha nos transformar todos os dias, Deus. Nós nos entregamos totalmente a Ti, Deus. Entregamos esse tempo a Ti, Jesus. Obrigado por esse amor tão grandioso, por essa graça, Senhor, ó Pai, que nos inunda. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, doce Espírito Santo. Oh, glória. Santo, santo, santo. Soberano. Ele nos ama. Você pode declarar isso? Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sempre, sempre nos amou, Senhor, sempre nos amará. O nosso Deus é fiel, é justo, é único, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos ama com uma intensidade incompreensível à mente humana, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós, e para que todo aquele que creia não veja a morte, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Então repita comigo, diga: sim, eu creio. Sim,
Eu creio. Sim, nós cremos no Teu amor, no Teu poder. Senhor, sim, nós cremos na santidade. Nós cremos na Tua igreja, uma igreja soberana. Sim, nós cremos que dia a dia o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos, sim, Senhor, nós cremos na família. Nós cremos nessa célula máter da sociedade. Nós cremos num povo fiel. Nós cremos, sim, Senhor, nós cremos no cristianismo. Famílias em Cristo, uma nação em Cristo, o Brasil voltado para o Senhor, o Brasil de joelhos ao Rei dos Reis. Sim, Senhor, nós cremos. Cremos em Ti de todo o nosso coração. Cremos no Espírito que nos move, que nos impulsiona, que nos dá direção. Sim, nós cremos, como família das nações, nós cremos em Ti, Jesus. Como família das nações, nós cremos no Teu poder, ó Rei. Como família das nações, nós cremos que tudo há de passar, mas as Tuas palavras não passarão jamais. Como família das nações, nós cremos que o Senhor nos sustenta a cada dia, está nos sustentando agora, e por isso, e por tudo isso, que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar, glorificado na tua casa, glorificado no teu coração, glorificado nesse templo, glorificado nesse templo, glorificado nesse templo que aí está. Amado, que prazer poder estar aqui mais uma vez, para podermos compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre nós, para podermos meditar na palavra e levar a você essa brasa viva, essa brasa que incandescente vai irradiando calor e alcançando outros e outros, chamada esperança. Esperança que não pode se apagar, esperança que não morre, esperança que a nós foi derramada do alto dos céus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio, você crê? Sim, nós cremos. Aleluia. E esta é a palavra que queremos trazer para você esta noite. Que bom que você está aí, onde você estiver, em tua casa, enfim, na casa de algum parente, alguém que você foi levar uma palavra de força, de coragem, que você possa receber esta noite essa porção do Senhor. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos acompanhar, obrigado por nos assistir e junto conosco acompanhar esse culto ao Senhor, porque é para Ele, tudo para Ele, Ele é soberano. Nós declaramos que toda a honra e toda a glória seja para o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Sim, nós cremos. E esse é o tema da palavra de hoje. Cremos que a promessa de Deus se cumpre. Amém? Como é que foi a tua semana? Uma semana difícil,
uma semana de luta, uma semana de tribulação, mas saiba de uma coisa: se você está aí nos acompanhando, está assistindo a este culto, é porque Deus lhe deu vitória. Foi uma semana de vitória, em nome de Jesus. E olha que coisa maravilhosa, estamos a uma semana a menos da normalidade ou da nova realidade, a uma semana a menos. E sabemos que Deus, que coopera para o bem daqueles que o amam, está com as mãos estendidas sobre nós. Fique em paz, fique tranquilo, viva um dia de cada vez. Não se altere, não se apavore, não se exaspere. Não vale a pena. Que a paz do Senhor esteja em seu coração, em nome de Jesus. Amados, preste atenção nisso. O ano passado, quando nós estávamos trabalhando no planejamento desse ano, quando estávamos preparando como seria as atividades desse ano, quando chegou para elaborarmos o momento da palavra, entendemos, e isso lá no ano passado, eu juntamente com outros pastores da Igreja das Nações, entendemos que deveríamos trazer o ensinamento do livro de Marcos e da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Marcos e Gálatas. E durante esse ano, o Evangelho de Marcos seria ministrado à igreja e a carta de Paulo aos Gálatas. O que estamos fazendo desde o início do ano? E numa sequência abençoadora, você tem ouvido, porque nós temos falado de Cristo, temos falado de milagres. O livro de Marcos, num momento de tanta agonia, tanto sofrimento, de um constrangimento por causa dessa pandemia, todos preocupados com o que há de acontecer, o que virá. Digo a você, meu amado, não se preocupe, aquiete o teu coração. O Deus que fez os milagres que nós temos falado no livro de Marcos é o mesmo Deus que opera hoje, e Ele continua operando milagres. E o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, que fala a respeito da liberdade cristã. Então nós temos falado de milagre e de liberdade cristã. Que bênção, que bênção. Liberdade mesmo em meio a esse isolamento que estamos vivendo, a esse momento que nós estamos, esse isolamento social, fechados em casa, por determinação das autoridades. Mas o apóstolo Paulo nos fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9: sofro a ponto de estar preso, como um criminoso. Porém, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. E em outro trecho, lá em 2 Coríntios 3,17, ele diz assim: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está aí com você? Está na tua vida? Então você está em liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso nós não cessamos de pregar a palavra, não paramos de levar o Evangelho, de ministrar, de proclamar esta palavra de vida, esta palavra da verdade. E você que tem acompanhado os cultos, você tem visto que temos ministrado de uma forma sequencial ensinos de maneira expositiva. Temos ministrado a Bíblia de uma maneira expositiva, para que você possa compreender, porque é necessário.
a igreja precisa saber, conhecer, se aprofundar e praticar a palavra da verdade. Se não chegarmos à outra ponta da linha, se não praticarmos, de nada vale todo o conhecimento. E hoje vamos meditar em mais uma porção da palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, à igreja da Galácia. E peço que você abra a palavra de Deus aí no livro de Gálatas, capítulo de número 3. Vamos ler dos versos 15 até o verso 25. Gálatas 3, do 15 ao 25. NVI, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Amém? Já abriu? Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente. Tem uma versão que diz a sua descendência, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer com isso, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa? Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, da lei. Senhor, abra os corações e as mentes, abra o entendimento, para que compreendam a palavra desta noite. Uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa que o Senhor nos traz, através do teu amado apóstolo Paulo. Que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria do alto, para que esta palavra possa chegar aos corações. Usa-me, para que o teu povo receba a tua porção, em nome de Jesus. Amém?
Amados, parece ser um texto difícil compreensão, mas não é não. Não é. Nós vamos aqui caminhar passo a passo e você vai ver que tremendo o texto que Paulo nos oferece hoje. Que maravilha que Deus nos dá através do ensinamento à igreja de Gálatas e a nossa igreja hoje. Que essa porção eu quero compartilhar com você. Por isso, abra o seu entendimento, fique ligadinho aqui em mim, não deixe ninguém te atrapalhar. Se tiver alguém andando para lá e para cá, cutuque aí e fala: agora é hora de parar, vamos prestar atenção na palavra. Porque se você perder um fio da meada, fica difícil você pegar depois. Então, venha comigo, vamos mergulhar nesta bênção que é a palavra de Deus esta noite. A carta de Gálatas é um livro que menciona claramente lei e graça. Paulo escreve à igreja da Galácia porque ela estava passando por uma luta muito grande. Esse confronto, lei e graça. A primeira parte desse capítulo, nós já falamos há alguns cultos atrás sobre a justificação pela fé. Não vamos repetir. Então, se você quiser, você busque lá nos nossos temas. Todos os nossos cultos ficam gravados no YouTube e no Facebook. E a direção para o YouTube é TV IEM Sul 2. E você vai lá e clica no culto A Justificação pela Fé depois e você pode assistir. Hoje nós vamos continuar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema de que a promessa de Deus se cumpre. Se cumpriu, se cumpre e se cumprirá na igreja e através da igreja. Observe alguns fundamentos. Quando lemos o texto, notamos que Paulo continua combatendo com os judaizantes, que pertenciam à igreja de Gálatas. Paulo aqui, ele demonstra um grande conhecimento da carta, da lei, dos profetas e dos mandamentos do Senhor. É claro, Paulo estava sendo preparado para ser um escriba, sendo preparado para ser um importante membro na religião judaica. Paulo estava sendo preparado por um mestre chamado Gamaliel, o melhor de todos. E ele conhecia profundamente a lei. E de início ele combatia os cristãos por conhecer a lei, até que ele se converte. E então ele compreende de uma forma absoluta que a lei foi preparada para que viesse a graça. E aí então Paulo começa a ministrar sobre isso. Agora, estamos vivendo o tempo da graça, ele diz. Hoje, estamos vivendo o tempo da graça, amado. E graça significa um favor que nós não merecemos, um favor imerecido para a minha vida e para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Então você precisa de algo, clame ao Deus soberano. Sim, nós cremos, Ele pode fazer. E já falamos sobre os judaizantes também, quando ministramos a palavra sobre a fé, a justificação pela fé. Vale lembrar que esse grupo estava dentro da igreja de Gálatas. Judaizantes era um grupo de judeus convertidos, ou que se entendia que estavam convertidos, seguindo o cristianismo, mas que colocavam ações para que o homem pudesse ser salvo. Ou seja, eu tenho que trabalhar para a minha salvação. Crer em Jesus, para eles, para os judaizantes, não era o suficiente. Veja só, eles entendiam que crer em Jesus deveria vir seguido dos rituais da religião judaica, fazer obras. Crer em Jesus, mas seguir as leis que Deus deu a Moisés. Crer em Jesus, mas
seguir os rituais judaicos, crer em Jesus, mas circuncidar. Então, eles ensinavam que o homem precisava trabalhar para a sua salvação. Como? Seguindo também a lei. Vemos muitos praticando isso até hoje, não é? Homens, mulheres, pessoas que, pela sua religiosidade, não conseguem receber a salvação pela graça e simplesmente por crer em Jesus, mas pensam que tem que fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo para que eu seja salvo, em prol da minha salvação, e então faz sacrifícios, e então vai fazer aquilo que os líderes religiosos, os falsos líderes religiosos impõem, cargas pesadas. Não precisa, amado. Irmão, religiosidade, sacrifício não leva a lugar nenhum, não pode salvar ninguém. Somente a fé em Cristo Jesus é o suficiente para nos salvar. Isso é graça. Graça que vem do alto dos céus. Crer em Deus e não apenas cumprir rituais. Quando eu creio, quando eu abro o meu coração e creio de uma forma plena, então eu passo a entender esta graça de Deus. E é sobre isso que Paulo fala à igreja de Gálatas, sobre essa fé, sobre essa bênção que nós recebemos, chamada Jesus Cristo, a promessa de Deus. E agora, Paulo aborda também outros assuntos fundamentais, e eu quero meditar com você. Vejamos quais são. E o primeiro ponto que Paulo aborda aqui é sobre promessa. Ele fala da justificação pela fé, e depois ele vem falando da promessa que foi feita lá atrás para o pai Abraão. Olha o verso 15 e 16, o que diz: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento. Uma aliança não pode ser anulada depois de ratificado, depois de confirmado, depois de constatado. Não pode ser anulado, e também não pode ser acrescentado nada a esse testamento. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Note que a Escritura diz descendente e não descendentes. Ou em outra versão, João Ferreira de Almeida, diz sua descendência, não as suas descendências. Como se falando de muitos? Não, mas um descendente apenas, dando a entender que tratava-se de um só, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A profecia feita lá atrás, a promessa, amado, preste atenção nisso, a promessa feita a Abraão, referia-se a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E ninguém pode anular, ninguém pode mudar uma promessa que foi feita por Deus. Um testamento, ainda que humano. Se houver um pacto entre dois, não rompa esse pacto. É pecado. Amado, se você assumiu um compromisso com alguém, cumpra esse compromisso. Sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência do diabo, diz Jesus. Você não precisa ser politicamente correto, você não precisa assumir compromissos para agradar ninguém. Você tem que seguir aquilo que a palavra nos dá. Abraão creu em Deus, quando Deus lhe fez a promessa. E ele recebeu a promessa. Abraão recebeu, porque ele creu pela fé. E isso lhe foi imputado por justiça. Jesus Cristo foi a promessa que Deus fez a Abraão. Pastor, mas
Abraão viu Jesus? Viu. É claro. Mas como? Vamos lá. João, capítulo 8, versos 56 ao 58. Jesus falando, ensinando no templo, amados, de Jerusalém. Olha só. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele viu e alegrou-se. E disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Então responde Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Tremendo? Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o verbo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, eu sou aquele que fala e cumpre, eu sou o teu Deus. Igreja Sul 2, povo que está me ouvindo, Jesus Cristo é o seu Deus. E aqueles homens não entenderam, então pegaram em pedras para atacar Jesus, mas ele saiu do templo e ele foi para outro lugar, porque ainda não era o tempo dele morrer. A lei então conduziu o povo de Abraão até a promessa, Jesus. O mesmo Deus que deu a promessa a Abraão é o Deus que deu a lei a Moisés. Ora, uma coisa precisa ficar muito clara, amados: lei e graça não são contrárias. Abraão e Moisés não são antagônicos. Eles não são contrários um ao outro. Foi necessário os dois momentos da história do povo, do ser humano, na nossa história. Foi necessário os dois momentos para que a promessa chegasse até nós. A promessa é feita a Abraão, um homem de fé. A condução do povo é feita por Moisés, um homem fiel, um líder fiel aos seus princípios. Aí então o estabelecimento do povo judeu. E no seu tempo, no tempo devido, Deus cumpre a promessa que fez a Abraão lá atrás. Gênesis 12, 3. Capítulo 12, verso 3. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui estamos nós, abençoados por um Deus maravilhoso, porque Ele fez essa promessa a Abraão. Mas entre Abraão e Jesus houve uma transição. Era necessário esse caminho. Aí no seu devido tempo vem Jesus, vem a dádiva de Deus, a graça, a salvação para todos os homens. Hoje, nós, como igreja, somos os responsáveis por levar esta palavra de vida, porque recebemos a promessa, temos o Espírito Santo de Deus em nós, e por isso temos que levar esta promessa. Ele vive em nós, e através de nós se manifesta ao mundo. Amém, igreja? Através da minha vida e através da sua vida, Ele se manifesta a esse mundo. O segundo ponto que Paulo fala nesta palavra é sobre a lei. O primeiro ponto sobre a promessa, Abraão, Jesus. Ele faz um link. E o segundo ponto é a lei. A lei que vem lá com Moisés, no deserto, depois que eles saem do Egito. E eu quero ler com você, então, o verso de número 19. Qual era, então, o propósito da lei? Paulo está falando de promessa, de graça. Aí ele pergunta assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Ele responde:
até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa feita a Abraão. E foi promulgada a lei, foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Irmãos, a lei foi o caminho para se chegar à promessa. A lei foi o trajeto para se chegar a Jesus. Paulo afirma que a lei não anula a aliança. A lei não pode anular uma aliança, mas ela é o caminho para esta aliança. Ela é o caminho para a promessa. Ora, Deus cria a lei, amém? Deus anuncia a lei a Moisés através de anjos. Os anjos trazem a lei e Moisés a recebe. E então Moisés anuncia ao povo. Moisés transmite essa lei aos sacerdotes e ao povo. Então Moisés se torna o mediador, sim ou não? Moisés é o mediador entre Deus e o povo. Os anjos vêm, trazem a lei, e a lei ela é ministrada ao povo através de Moisés e dos sacerdotes. Olha o verso 20, o que diz: contudo, o mediador representa mais de um. Muitos, né? Deus cria, os anjos trazem, Moisés multiplica aquela lei aos sacerdotes e ao povo. Então o mediador se torna mais de um, mas o nosso Deus é um, o Criador é um. Deus fala a Moisés, Moisés fala ao povo. Logo, Moisés se torna o intercessor. Em determinado momento, o povo fala assim: Moisés, nós queremos falar com você e você fala com Deus, porque nós temos medo de chegarmos a esse Deus. Até mesmo o monte estava tremendo, incandescente. Não queremos ouvir a tua voz, Moisés. Se ouvirmos a voz de Deus, morreremos. E então, assim foi feito. Moisés ouvia de Deus e transmitia ao povo. Agora, é importante entender também, amado, que a lei estabelecida por Deus ao povo não foi algo inesperado, não foi algo grosseiro. De repente, tirei o povo do Egito e agora o que eu vou fazer? Vou estabelecer uma lei para botar cabresto no povo. Não foi assim, não. Saíram do Egito, vou impor uma lei agora para que eles possam me obedecer. Não foi essa a promulgação da lei, não foi por causa disso. Levítico foi necessário. Deuteronômio, a segunda tábua de leis, foi necessário. Quero dizer isso, verso 17. A lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança, a promessa feita a Abraão, e nem a aliança que vinha lá na frente com Jesus, previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quantas gerações passam em 430 anos? Não é? Quantas gerações? Quantas gerações ficaram no Egito? Jacó foi para o Egito com os seus filhos e ali ficaram 430 anos. Só para você ter uma ideia, ontem reuni o meu pai, os meus filhos, os meus netos, foi meu aniversário. Obrigado a todos vocês que mandaram uma mensagem para mim. Foi muito bom receber as mensagens. Meu aniversário é do Levi. Levi fez aniversário ontem. Eu sei, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Mandei uma mensagem para ele também. Obrigado. É muito bom a gente sentir que é amado. E eu sei que eu sou amado por vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado pelo carinho. Continuem orando por nós. E estávamos lá na casa da minha sogra, prepararam um churrasquinho para nós de aniversário. E estávamos ali, meu pai, eu
meus filhos e meus netos. 4 gerações. Igreja, meu pai tem 87 anos. Em 87 anos, 4 gerações. 4 gerações que são contemporâneas. Contemporâneo significa que vivem a mesma época. Em 87 anos. Agora imagina aqui 430 anos. Quantas gerações passaram? Amados, teve israelita que nasceu, cresceu, morreu no Egito sem conhecer a liberdade. É possível compreender isso? Aprenderam a ser escravos, viram, viveram e praticaram a escravidão, os costumes egípcios, aprenderam a ser escravos com seus pais, com seus avós, pais, filhos, netos, várias gerações, nasceram e morreram ali no Egito. Ora, e de repente Deus manda o libertador, e chega Moisés, e então o povo sai do Egito. E Deus dá a lei, como uma provisão temporária. Por quê, amados? A lei foi tão essencial para o propósito divino. Ela foi uma criação de Deus, ela já existia desde antes da fundação do mundo, e Deus sabia, e Deus sabe a hora exata de estabelecer todos os princípios. Por isso, se está demorando na tua vida, não está demorando não, o tempo de Deus é diferente do nosso. Para dissipar de um povo uma mente escravizada de mais de 400 anos, de um sistema religioso egípcio e de governo maldito. Deus, Faraó é Deus. O egípcio servia vários deuses. O Egito adorava vários deuses. Existiam vários deuses para tudo, Deus para todas as coisas. Para cada situação existia um Deus. Você quer ver? Eu anotei alguns aqui, eu fui buscar, depois você vai buscar na história. Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da plantação, o Deus da colheita, o Deus do mar, o Deus do casamento, o Deus da fertilidade. Uma prostituição espiritual. Um Deus para cada momento da vida deles havia, quando o Deus Criador é único, é o nosso Deus. Vocês entendem por que Deus precisava preparar aquele povo? Tirar daquele povo aquela mente escravizada, com todo esse lixo espiritual? Quantos estão vivendo no lixo espiritual hoje? Precisando de uma palavra. E nós temos esta palavra. Amado, a lei não é contrária à fé. A lei não era contrária à fé, mas ela foi dada a fim de preparar o homem para a era da fé, para o tempo da fé. E hoje nós vivemos o tempo da fé. Então a promessa de Deus a Abraão foi antes do Egito, amém? Foi antes de Moisés. Aí verso 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A Escritura, a lei, o Levítico, o Antigo Testamento, a carta de leis, ela mostra o pecado do homem. Ela discorre ali as atitudes pecaminosas, as ocasiões do pecado, mas ela não tem poder para justificar, não tem poder para salvar. Você quer um exemplo? Muito simples. Matar alguém é crime. Por que nós sabemos que matar é crime? Porque está lá especificado no Código Penal, artigo 121, matar alguém. E aí vem a pena. Mas o Código Penal, ele não tem força
para punir, para prender, para condenar ou para livrar, para absolver. Quem tem essa força é o juiz, não é isso? Dentro dos princípios legais. Desta forma, a lei aponta para a transgressão do homem. Sem a lei não haveria desordem. Ora, sem lei não tem transgressão. Não é isso que Paulo fala? Se não houvesse lei, como eu saberia que eu estaria transgredindo? Seria uma desordem, pois o homem não teria limite, cada um ia fazer o que quisesse. Onde existe sociedade, onde existe uma comunidade estabelecida, deve existir normas, deve existir regras, deve existir limitações, para que a convivência seja pacífica, seja boa. A desobediência gera desordem, gera bagunça, gera mistura, gera confusão. Quantos desobedientes nós vemos? Isso aconteceu mesmo com a lei? Isso acontece mesmo com as leis, não é? Imagina se não tivesse lei, se não houvessem limitações. A lei dada por Deus foi o rumo, foi o norte, foi a direção apontada. A lei dada por Deus foi o tutor para se chegar à promessa, conduzir aquele povo à promessa que é Jesus Cristo. Então, chega a promessa, Jesus se manifesta ao mundo, não somente ao povo de Israel, mas a todos os povos, a todos os povos. E aqui é algo tremendo, amado, porque a promessa de Deus a Abraão não foi uma terra que mana leite e mel. Sim, eles tiveram. Quando saíram do Egito, Deus disse: eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas a terra que mana leite e mel era apenas uma etapa para se chegar à promessa. A promessa veio dos judeus, Jesus Cristo. Mas aqueles homens de Israel, muitos pararam nessa primeira etapa, crendo que o judaísmo, crendo que a idolatria, crendo que parte da promessa era toda a promessa. Não, a promessa foi Jesus, e para isso era preciso colocar o povo numa terra que mana leite e mel. Tremendo, não é isso? Como Deus é gracioso conosco. E então todas as nações recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Basta crer em Jesus Cristo. E aqueles que creem em Jesus são justificados pela fé, como falamos lá atrás. E então nós vamos para o terceiro ponto, que é exatamente esse, quando Paulo fala sobre fé. Paulo fala sobre a promessa, Paulo fala sobre a lei que leva até a promessa. O início, quando Deus faz a promessa a Abraão, a lei que conduz a promessa, e agora Paulo fala sobre a fé. Olha só que tremendo, verso 22, a promessa que é pela fé em Jesus Cristo, para que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem, não a um povo distinto, não há separação de pessoas, mas a todos os que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, e nela encerramos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A fé foi revelada em Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor, nosso ensinador, nosso condutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor, que é a lei. Pastor, o que o senhor falou aí? Então, se eu vivo pela graça,
eu não preciso seguir a lei? Se você fez essa pergunta no seu coração, irmão, você está querendo dar uma despertinha. Maior do que a lei, a graça encampa toda a lei. É como se você visse uma barraca de camping, e todo o acampamento é a graça, aquela barraca de camping é a lei. Como assim, pastor? Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Jesus, o Deus vivo, estabelecendo um novo mandamento. Verso 21, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Mas eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que é mais grave, matar ou se irá? É claro que é matar, mas Jesus compara a ira com você matar alguém. Olha só, não é muito mais amplo? Agora não precisa matar, se eu me irar, eu estou em pecado. Ou, num outro ponto, quando Jesus fala assim, capítulo 5 de Mateus, versos 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? 28, mas eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para outra mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Percebe como que a graça é mais ampla do que a lei? Eu tenho que me policiar o tempo todo, você tem que se policiar o tempo todo, nós precisamos estar apostos, atentos, preparados para dizer, não, isso eu não quero, não, sai pensamento em nome de Jesus, Senhor, faça-me pensar em coisas grandiosas, e aí você começa a cantar um louvor, começa a adorar ao Senhor, e aí você conduz o seu pensamento a algo que é santo, que é puro e que é poderoso em Deus. É assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, se tiver alguma boa fama, nisso pensai. Paulo fala aos Filipenses. A graça então, ela é superior à lei. Nós alcançamos a promessa através da graça. Nós alcançamos a promessa pela fé. E recebemos Jesus Cristo com alegria em nosso coração. Amém? E aqui, o apóstolo Paulo fala de fé, enfatizando. Observe que nos 4 últimos versos, olha só, no verso de número 22b, pela fé em Jesus Cristo, 23, antes que viesse esta fé, 24, justificados pela fé, e 25, tendo chegado à fé. Nos 4 últimos versos, ele fala a respeito da fé. Da mesma forma que Abraão teve fé e recebeu a promessa, nós também precisamos crer pela fé e recebermos essa promessa que vem gratuitamente de Deus, amado. Não precisa pagar nada, não precisa sacrificar, não precisa fazer nenhum tipo de ação para receber a tua salvação. Basta você dizer, sim, Senhor, eu creio em Ti, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E pela fé, Jesus Cristo vem até a tua vida. A fé foi revelada a partir da vida, morte e ressurreição e ascensão de Cristo. Muitos conhecem a vida e a morte de Cristo, mas não sabem que Ele ressuscitou e que Ele ascendeu ao céu. E então, até hoje, adoram a um Jesus Cristo pendurado no madeiro, na cruz do Calvário. Jesus Cristo não está na cruz, amado.
Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e está à direita de Deus Pai, e está aqui conosco, porque Ele enviou o Consolador. Sim, nós cremos. E por isso, testificamos. A fé chega à igreja, e a igreja testifica da fé. A minha segurança, preste atenção nisso, para passar esse tempo. A minha segurança não está numa máscara. A minha segurança não está no álcool gel. Eu não dependo disso. É claro, vou usar, saio, vou ao mercado de máscara, me protejo, lavo as mãos, uso álcool e aconselho isso a todos vocês, igreja, obedeçam às autoridades. Mas a nossa segurança, acima de tudo, está em Cristo Jesus. Pois Ele, nele e por Ele, eu vivo. Irmãos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como servo do Altíssimo, nós cremos. Você crê? Sim. Nós cremos que Deus fez promessas a Abraão. Como servos de Cristo Jesus. Sim, nós cremos que essas promessas se cumpriram em Jesus Cristo. Sim, nós cremos que esta promessa chegou a nós. Sim, nós cremos que pela lei ninguém pode ser justificado, somente mediante Jesus Cristo, diante de Deus. Sim, nós cremos que a salvação está aberta para todas as nações, todos os povos e línguas, e contemplarão a Jesus Cristo como Senhor, pela graça, mediante o nome de Cristo. Sim, nós cremos no Espírito Santo de Deus, que habita em nós, o Consolador que Jesus enviou lá no Pentecostes e está conosco até a consumação dos séculos. Sim, nós cremos. Você crê? Então diga aí na tua casa: sim, eu creio de todo o meu coração. Senhor, nós cremos de todo o nosso coração, nós cremos de toda a nossa alma, nós cremos de todo o nosso entendimento que Tu és o Senhor e que não há outro Deus, não há outro em quem tenha a salvação. Pai Santo, que cada um possa compreender que somente em Ti existe socorro, somente em Ti existe a segurança, e a nossa dependência tem que estar totalmente no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abrevia esse tempo de dificuldade, abrevia, ó Pai querido, esse tempo de tão imensa luta que alguns amados estão passando, e que o Senhor transforme toda essa luta em uma grande vitória. Bênçãos, ó Pai querido, para os Teus servos, muitas vidas para o Teu reino, que possamos alcançar lugares onde não alcançávamos antes, que possamos ministrar pessoas onde não conseguíamos chegar antes, mas sabemos que a Tua palavra não está presa, como o apóstolo Paulo fala ao discípulo dele Timóteo. Não está presa a palavra, ela nos dá liberdade e ela alcança todos os lugares. Abençoa, meu Pai, a cada pregador, abençoa, Senhor, a cada ministrante, abençoa, Senhor, a cada pastor que está fazendo live nesse momento, que fez mais cedo, que faz durante a semana, que a Tua palavra possa se esparramar pelos 4 cantos desta terra, em nome de Jesus. Senhor, e aquieta os corações, ó Pai, aquieta os corações e derrama da Tua graça bendita
que os corações possam estar avivados, conhecendo mais e mais a Tua palavra e recebendo a Tua porção. Que haja a esperança, Senhor, dentro dos lares, que o Teu Espírito Santo possa derramar paz dentro dos lares, que haja alimento. Pai Santo, coloca, Senhor, as dispensas, coloca a Tua provisão nas dispensas, que haja o pão de cada dia, que não haja, ó Pai querido, fome no meio do Teu povo. Senhor, as crianças, Senhor, cuida delas, que nós possamos, ó Pai querido, através das nossas ações proativas, ajudar aqueles que são mais necessitados e carentes. Pai Santo, que possamos olhar para os lados e que possamos abençoá-los. Obrigado porque estamos aqui. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, obrigado pelo lar, obrigado, ó Pai querido, pela cama, pelo cobertor quentinho que podemos dormir, obrigado pelo prato de comida que o Senhor nos dá, obrigado, ó Pai querido, porque tudo vem do Senhor. Nós cremos nisso. Que possamos aquietar a nossa alma e saber que em tudo o Senhor está no controle. Em tudo o Senhor nos dirige e nos guarda. O Senhor é o guarda que não dorme. Tu és o guarda de Israel. Nós somos a Tua Israel espiritual. E dá paz, derrama da Tua paz, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a santificação, que a comunhão, a consolação com o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós hoje e sempre, até a volta do Mestre Jesus. Amados, eu quero encerrar, mas antes eu quero te dar uma última orientação. Por favor, cuidado com o que você tem visto na internet. Cuidado com essas profetadas que estão trazendo. Eu vi essa semana aí algo terrível. Amados, Deus é Deus e Ele fala conosco através da palavra. Cuidado para você não se deixar levar por pensamentos errados, por causa de palavras malditas que vêm de pessoas que não sabem o que estão dizendo. Olha para mim, olha para o teu líder, olha para a palavra de Deus. Tudo que você vê, tudo que você ouvir, passa pelo crivo da palavra. Nesses dias, muita gente está trazendo profecias do passado, do presente, do futuro, coisa medonha. Basta abrir um pouquinho a internet e você vê. Um traz a profecia daqui, outro de lá, mas não tem muitas delas nada a ver com a palavra de Deus. Aquieta o teu coração e espera em Deus. Pastor, o senhor não crê em profecia? Creio. Eu creio na Bíblia toda, amado, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio em tudo que está ali, mas eu não creio em profetadas. Eu não creio em pessoas maldosas trazendo palavras que Deus não mandou trazer. Então tome cuidado. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te guarde em nome de Jesus. Vamos adorar? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Ele mudou
mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou, e isso é tudo. Só vivo pro Senhor. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Ele não se esqueceu, Ele insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou, isso é tudo. Só vivo pro Senhor. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Eu te pertenço, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvo e te exalto. Eu te pertenço, Deus.